Cadê minha turminha? Tudo bem com vocês? Hoje na nossa linha de ciências nós vamos trabalhar um assunto muito importante para a nossa saúde. Um assunto muito adequado e que vocês precisam ter muita atenção, combinado? Hoje o nosso assunto é os alimentos. Os alimentos nos fornecem energia para brincar, estudar, dançar, correr e etc. Todos nós temos de nos alimentar para viver bem, não é verdade? Devemos nos alimentar de forma saudável. Para isso, nós devemos manter uma dieta equilibrada, comendo os mais variados tipos de alimento, pois cada um deles é importante para manter a saúde do nosso corpinho. Sempre que brincamos, corremos e estudamos, nós gastamos a energia do nosso corpo, né? E essa energia, ela é reposta por meio dos alimentos. Por isso, nós precisamos nos alimentar de variados tipos de alimentos, tá? Os alimentos que nós consumimos podem ter 3 tipos de origem. A origem animal, como por exemplo, os ovos, o leite e a carne. Também a origem vegetal, como as frutas, as verduras e legumes. E também de origem mineral, como é o caso do sal e da água. Muitos alimentos passam por processos de industrialização, como é o caso da carne, que se transforma em presunto, mortadela, salsicha, linguiça, bacon, e também como é o caso do leite, que se transforma em queijo, manteiga e iogurte. Os produtos de origem vegetal também passam por transformações. A macaxeira se transforma em goma de tapioca, a azeitona se transforma em azeite e o morango pode dar origem a uma geleia de morango. Alguns produtos de origem mineral também sofrem industrializações, como é o caso do sal e da água. É importante comermos pequenas porções de alimentos, por isso nós devemos dividir nossa alimentação em 6 refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, um lanche, a ceia ou jantar e um outro lanche. Os alimentos naturais são aqueles encontrados na natureza. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Mesmo sendo mais saudáveis, nós precisamos ter alguns cuidados. As frutas, verduras e legumes precisam ser bem lavados. As carnes, o feijão, o arroz e o milho precisam ser bem cozidos. Essa pirâmide mostra como deve ser a nossa alimentação. Aqui nessa parte verde, na base, estão os alimentos que nos fornecem energia, então nós precisamos consumir com maior frequência. Aqui em cima tem os alimentos que não precisamos consumir com bastante frequência, são os alimentos doces, então estes alimentos nós devemos evitar. Meus amores, muitas vezes nós vamos aos supermercados e encontramos muitos alimentos industrializados, mas nós precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, nós devemos observar se a embalagem está amassada. Depois, nós devemos ter bastante atenção ao vencimento dessa embalagem, ver se está próximo. E depois, nós devemos também observar se essa embalagem está enferrujada. Estes são alguns dos cuidados que nós devemos ter quando nós vamos ao supermercado e compramos produtos industrializados. Agora nós vamos ouvir uma historinha muito legal. Bibi come de tudo. Mais uma historinha de Alejandro Roças, da editora Scipione. E ela começa assim. Quando eu era bem pequenininha, comia sem saber o que estava comendo. Minha mãe me dava uma papinha, de que às vezes me lembro e me dá saudade. Depois começou a me dar frutas, legumes, carne. Eu gostava de quase tudo. Quase. Porque tem umas coisas que só de ver a gente já não gosta. E outras de que ninguém gosta e eu adoro. Como os pés de galinha que meu pai cozinha para mim. Meu primo Arthur não gosta de berinjela. Eu também não. E ele come tomate cozido, que eu não posso nem ver. Macarrão tem que ser sem molho de tomate, só com azeite. De caqui, nenhum de nós gostava. Na verdade, nunca tínhamos provado e achávamos que não iríamos gostar.
Até que um dia, meu pai contou que era a fruta preferida dos duendes. Então pensamos, se eles gostam, não deve ser tão ruim assim. E decidimos provar. Era tão bom que Arthur e eu comemos de nos lambuzar até as orelhas. Antes tinha um monte de coisas de que eu não gostava. O Arthur era pior que eu. Minha mãe sofria, a mãe dele também. A gente deixava todas as verduras na borda do prato e mamãe dizia que não eram adornos, tinha de comer. Então a gente fazia as verduras desaparecerem embaixo do prato. Mas quando mamãe tirava a mesa, elas apareciam de novo, não tinha jeito. O Arthur me ensinou um truque: comer primeiro o que a gente não gosta, deixando o mais gostoso para o fim. Fica um gostinho bom na boca. Minha mãe sempre disse que é bom comer de tudo para ficar forte e saudável. A gente entendia, mas na hora de comer esquecia. Um dia meu pai disse: cada um de vocês vai fazer uma lista de 3 coisas de que não gosta. Essas 3 coisas vocês não precisam comer. Mas e o resto? A gente quis saber. O resto vocês comem sem reclamar, combinado? A gente achou legal. Ninguém ia nos obrigar a comer o que não gostávamos. Na minha lista eu pus tomate cozido, berinjela e fígado. Na do Arthur tinha sopa, ovo e berinjela também. Podia ter outras coisas na lista, mas eram coisas que dava para comer sem muito problema. Daí em diante, a gente passou a comer de tudo, menos essas 3 coisas, que agora são só 2. Sim, 2, porque minha mãe fez uma lasanha de berinjela ontem e estava tão boa que apagamos a berinjela das nossas listas. Quem sabe com o tempo acabamos com as listas? Porque, como disse papai, comer é dar sabor à vida. E se aprendemos a gostar de tudo, vamos ter mais coisas para comer. E a vida será uma delícia. E fim. Não está. Primeiro, quais destes alimentos têm origem animal? Tenha atenção e observe bem. Muito bem, a coxa. E agora tem mais um. Muito bem, é o peixinho, né? Nós consumimos esses 2 alimentos. Segunda questão. Quais destes alimentos têm origem vegetal? Muito bem, as frutas. Tem mais um produto. Isso mesmo, as azeitonas, o azeite, não é? Agora nós vamos para a nossa terceira questão, tenha atenção. Qual das refeições é a mais saudável? Nessa questão eu quero que você tenha muita atenção às figuras.
Muito bem, meus amores, é esta figura, porque ela tem mais alimentos de origem vegetal, tem mais alimentos saudáveis como o suco natural ao invés do refrigerante, que é um dos piores alimentos, não é? Frituras, hambúrgueres, tudo isso nós devemos evitar, pois esses alimentos eles não trazem nutrientes para o nosso corpo, não é? Não tem vitaminas. Mas os outros alimentos mais saudáveis sim. Eu espero que você tenha aprendido bastante e lembre-se, uma boa alimentação é essencial para se ter uma boa saúde, tá? Então capriche na sua alimentação sempre, utilize os alimentos mais coloridos possíveis e consuma muitos vegetais, tá bom? Um beijo para você, um bom fim de semana e a gente se vê na nossa próxima aula.